Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje o nosso tema é inovação com direção, estratégia e resultado. E nós sabemos que inovar é conectar. Conectar conhecimento, pessoas, ideias e oportunidades. O agronegócio vive uma nova era. Uma era em que ciência, tecnologia e empreendedorismo caminham juntos para responder aos grandes desafios do presente e construir o futuro. Foi ouvindo o nosso público e percebendo essa transformação que nasce o Hub de Inovação no Agronegócio aqui no Cá Entre Nós, uma nova vertente do nosso programa. É um espaço criado para aproximar quem pesquisa, quem empreende e quem realiza. São startups que desenvolvem soluções, universidades e institutos que produzem conhecimento e empresas que transformam inovação em impacto. São três forças do mesmo ecossistema, três atores que precisam estar conectados sempre. Nosso propósito justamente é ser este elo entre esses atores, dar visibilidade às ideias, estimular conexões, promover diálogo e acelerar encontros que geram transformação. Porque inovação não nasce isolada, ela acontece quando diferentes competências se encontram. Este é o Hub de Inovação no Agronegócio. Cá Entre Nós, conectando inovação, conhecimento e resultados. E hoje o nosso entrevistado é o senhor Alexandre Barreto, fundador da Harsen Research e da agência de inovação IEX, com uma trajetória marcada pela missão de transformar ideias em inovação com impacto real nos ecossistemas. Desde 2010, Alexandre atua apoiando organizações e empreendedores na estruturação de estratégias de inovação, validação de MVPs e acesso a mecanismos de financiamento para pesquisa e desenvolvimento. Ao longo de sua jornada, já esteve envolvido em projetos aprovados por importantes instituições e programas de fomento, como a FAPESP, FINEP e CNPq, além de iniciativas vinculadas à Lei do Bem e rodadas de negócios com investidores. Sua abordagem integra gestão, estratégia de projetos, implantação de PMOs nas empresas e um profundo domínio das políticas de inovação, análise de viabilidade técnica e construção de caminhos para o crescimento sustentável. Mais do que estruturar projetos, Alexandre atua no desenvolvimento de metodologias que conectam ciência, negócios e políticas públicas, contribuindo diretamente para moldar o futuro da inovação no Brasil e ampliando o impacto de iniciativas inovadoras em escala global. Hoje vamos explorar como alinhar inovação com estratégia e resultado, transformando o potencial em valor concreto. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu querido amigo Alexandre Barreto. Olá, Nelson. Muito obrigado pela oportunidade. É um privilégio estar aqui compartilhando, as ideias. Com certeza o nosso bate-papo vai ser sensacional. Vou aprender muito com você também. E é um privilégio estar aqui trocando uma super ideia com você no Cá Entre Nós. E vamos junto aí, escorrer, pensar nas oportunidades para a gente realmente fazer a inovação acontecer. Legal, Alexandre. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, fazendo justamente esses elos, que a gente acabou de dizer aqui, tentando trazer as startups junto com pesquisa e conectando com as empresas. E a gente sabe que o tempo fica escasso. Agradeço muito por você ter separado um diazinho aí, uma horazinha na sua agenda do seu dia a dia. Alexandre, quando nós falamos em inovação, muitas vezes o conceito fica meio que abstrato. Como você define inovação
com direção e estratégia na prática? Perfeito, Nelson. Essa é uma pergunta, assim, que ela realmente ela é estratégica, porque a inovação precisa realmente chegar na ponta da cadeia, né? E entender realmente qual é a dor do mercado, qual é a dor do cliente. Então, hoje a inovação, ela precisa entregar bem-estar, ela precisa entregar dignidade para as pessoas, para o nosso país. Então, realmente, hoje, o conceito da inovação é realmente fazer a coisa acontecer, né? A gente precisa realmente materializar. E, como empresa, né, a gente precisa aumentar o número de notas fiscais das empresas quando a gente fala de inovação, né? Então, isso é muito importante, porque hoje, né, fala-se muito, né, de inovação aberta, né? As empresas, às vezes, falam, poxa, estou aqui numa vitrine de inovação. E como é que está a conversão disso, né? Como é que realmente está esse aumento do número de notas fiscais? Como é que está esse aumento da eficiência da operação? Então, isso realmente ela é muito importante, que é um poder decisivo, né? Entre você inovar ou não, né? Então, como você realmente priorizar um projeto? Como você realmente priorizar o desenvolvimento de um produto, né? Estou aqui fazendo isso baseado na minha intuição, ou estou fazendo isso realmente, né, analisando dores do mercado, dores dos clientes. Então, isso realmente é o que norteia a tomada de decisão de inovar ou não. Legal, Alexandre. Isso é super importante. O conhecimento de todo esse mercado é super importante para você obter o resultado que você precisa junto aí dessa cadeia todinha. Na sua experiência à frente aí da Harsen Research, quais são os erros mais comuns que empresas cometem ao tentar inovar, Alexandre? Eu acho que complementando o que eu disse na primeira pergunta, viu, Nelson? É você realmente fazer um estudo do mercado, né? Você Tá, realmente entender o que você vai entregar, né? Então, isso é muito importante, né? Porque a inovação, né, antigamente, né, a gente tinha uma setinha de inovação que saía da academia para o mercado, né? E tá. hoje isso não pode mais acontecer, né? Hoje é o mercado que norteia, né, a inovação que a academia tem que desenvolver. É o mercado, é a dor do mercado que norteia o que uma empresa precisa desenvolver, em pesquisar, desenvolver e ter uma robustez da sua solução. Então, hoje, o mundo é muito competitivo por causa que a gente precisa entender realmente, né, para quem que eu estou entregando essa solução, né? Quem é a persona que vai realmente consumir esse produto, esse serviço ou esse processo que eu estou desenvolvendo dentro da minha empresa. Então, a inovação, ela precisa realmente entender. E inovação, ela corre junto com o plano de negócios, né? Ela corre junto Tem, com modelagem de negócios. Então, a gente precisa entender, no final do dia, o que isso vai trazer de benefício, né, para a minha empresa, que está realmente aqui gerando esse esforço para desenvolver essa inovação. é, é, é inevitável que quando a gente anunciou que você estaria no nosso programa, recebi algumas perguntas, obviamente, dos nossos telespectadores. E fizeram uma pergunta que eu vou transcrever aqui para você, que na verdade é uma sequência de estudo que você está começando a falar. Se existe um momento certo para inovar, ou a inovação precisa ser contínua dentro das organizações? Creio que sim, né? Sim, com certeza. A inovação é um fluxo contínuo, Nelson. A gente não pode simplesmente chegar e falar, poxa, agora eu vou inovar, né? E o empreendedor É, que estiver, né, nessa zona de conforto, ou o empreendedor que estiver ali, né, deitado no travesseiro do sucesso, ele está fadado a perder, né, competitividade, ele está fadado a perder mercado. Então, realmente, a inovação, ela deve ser algo assim que tem que ser gerenciado e planejado num fluxo contínuo, né? Ela tem que ter, né, uma caixinha dentro do sistema da organização, dentro do organograma, que esteja olhando para a inteligência do mercado, que esteja conectado com a academia, que esteja conectado com pesquisadores, com outras empresas, que no primeiro momento eu entendo que são concorrentes, mas hoje a inovação permite que você olhe para o seu concorrente e entenda como a gente pode trabalhar colaborativamente com essa empresa. Então, a inovação, ela é muito cultural,
né? Então, a inovação, ela precisa, né, ser algo assim tratado como um fluxo contínuo, não algo pontual. Tá. Alexandre, como que a gente alinha a inovação com resultados concretos, especialmente em empresas que enfrentam pressão por performance num curto prazo? É uma pergunta estratégica difícil, né, Nelson, da gente responder, né? Sim, Porque hoje o mercado, de novo, né, ele está muito competitivo. Então, a gente precisa entregar valor. E, às vezes, a gente não precisa fazer mais com menos. A gente precisa fazer o mais, né, com o que a gente tem, com as pessoas que a gente tem, né? Lembrando que a inovação, né, ela é algo que a gente vai entregar, que nem eu falei, né? Tipo, a inovação, ela se materializa num produto que vai gerar mais notas fiscais. Só que isso só vai acontecer com pessoas, né? Então, eu acredito, né, nas palestras que eu ministro, que sempre falo que o bem mais valioso das empresas são as pessoas, né? sem Então, dúvida. é óbvio que a gente está falando que a inovação, no final do dia, ela precisa gerar mais nota fiscal. Mas isso só vai acontecer se o meu CEO tiver uma mente aberta, se os meus diretores estiverem abertos a sair dessa zona de conforto e fazer algo diferente, né? Se os meus investidores também têm esse perfil, né? Se eu tenho um conselho que permita que eu realmente dedique-se, né, uma energia para a inovação, né? Que eu me dedique, sei lá, X horas semanais do meu tempo pensando em inteligência de mercado, e essa inteligência de mercado vai nortear projetos e produtos que eu vou ter que desenvolver dentro de casa, né? Então, é algo cultural, né? Então, são variáveis, né, dentro dessa fórmula complexa, que aí sim, respondendo a sua pergunta, dependendo dessa cultura, dependendo das pessoas que eu tenho, poxa, o meu time pode entregar isso mais rápido. Então, a Sim. resposta, né, e essa é a grande vantagem da startup, né, o conceito de startup começou dessa forma. Metodologias ágeis em gestão de projetos, respostas rápidas, antecipar a erros, errar e corrigir, isso é muito valioso, né? Então, esse traquejo de saber dançar conforme a música quando dá errado, que é o diferencial do empreendedor. Legal. E se falando em inteligência de mercado, qual é o papel dos dados e da inteligência de mercado no processo de tomada de decisão estratégica? Ah, com certeza, né? A tomada de decisão hoje realmente existem vários softwares, né? Isso é o diferencial de um bom líder, né? Como tomar a decisão da melhor forma possível, né? E o nível das perguntas aqui estão altas, né, Nelson? Porque são perguntas assim que realmente fazem a gente trabalhar aqui com o Pensar cérebro. um pouco. E é isso que essa é a sprint que um bom líder tem todos os dias, né? De realmente ser Legal. provocado, né? Da gente entender realmente como que a gente pode entregar. E dados, né? O agro, por exemplo, né? O agro é algo assim que tem muitos dados, mas trata-se poucos os dados do agro, né? Então, a gente sabe muito bem, né, que o agro tem essa dor de gerar muito dado e, às vezes, não saber tratar esses dados, saber analisar esses dados, né? Eu conheço inúmeros softwares ou plataformas, né, que entregam informações a todo momento, né? E aí eu fico perguntando, o que eu faço com todos esses dados, né? Eu caso eu compro uma bicicleta, isso é muito difícil, né? Então, no fundo, ter o dado e você saber analisar esse dado da forma correta, você ter uma análise, né, uma compilação aí desses números, informações que norteiam a minha tomada de decisão, isso é o diferencial, né? Então, de novo, é uma questão cultural de você saber analisar os dados, de você entender quais dados devem ser realmente analisados, porque hoje o mundo tem muita informação, né? Dentro de uma planta industrial, eu tenho milhões, né, de números sendo gerados, né, indicadores a todo momento, né? Mas e aí, quais O que números, né? fazer? O que fazer com eles? É justamente isso, né? O que fazer? Sim, Então, e o bom líder tem que estar olhando tudo isso, né? Essa sim, visão holística, né, Nelson? A gente holística. precisa ter essa visão holística, né? E o bom líder, dentro da sua matriz esforço-resultado, tem aquele quadrante que vai trazer resultado para você, independentemente do esforço gerado.
né? Mas vocês têm que estar naquele quadrante de trazer resultado para a sua organização. E você não vai conseguir fazer se você não tiver muito bem amparado por um time, né, que traga os melhores dados, que compilem as melhores informações, que traga ali, né, realmente quais informações são dignas para colocar dentro do meu pipeline aqui de tomada de decisão. Legal. Então, se falando em decisões e em saber tomar a decisão, muitas empresas têm boas ideias, né? Mas elas falham na execução. O que diferencia uma boa ideia de uma inovação bem-sucedida, Alexandre? Perfeito, Nelson. Na minha jornada como gestor de projetos, né, eu sempre utilizei muito a escala TRL, né, que é aquela escala, né, que ela vai basicamente de 1 a 9, né. Então, a escala 1 é aquela etapa que a minha ideia está na minha cabeça, né. E a escala 9 é o famoso ir para o mercado, né, é o go-to-market. Então, dependendo do projeto, do produto que eu estou desenvolvendo, para chegar do 1 até o 9, às vezes eu vou demorar anos, às vezes eu vou demorar semanas, vai depender muito, né? E é aí que as empresas de tecnologia dão um banho de lição na gente, né? Que realmente fazem a coisa acontecer muito rápida, né? Coloca o seu produto na mão de um determinado número de usuário, né? Os early adopters, né? Aquele time, né? Aquela persona, né? Ou conjunto de personas que vão testar a minha solução e vão dar um feedback para o meu time e falar, poxa, isso faz sentido, ou precisamos melhorar isso ou aquilo. E aí o meu time técnico, numa velocidade muito grande, vai fazer os ajustes, né? E deixar essa solução mais robusta, que performe da melhor forma possível, né? Então, Nelson, depende muito do produto, né? Do projeto, né? Mas, independentemente do produto e do projeto, a gente tem que percorrer do 1 ao 9. E hoje você estar, né, conectado com outros atores, isso faz toda a diferença. Então, a gente já falou aqui, né, do ponto de vista técnico, né, da complexidade de cada produto, mas se você estiver num ambiente, né, num ecossistema de inovação, se você estiver conectado com outras empresas, com academia, com parques tecnológicos, né, isso vai ser um potencial muito grande, né? Porque hoje, se você tiver um time extremamente qualificado e competente, se você estiver associado numa interface com outros atores, vai ser um foguete com combustível muito mais potente, né? Então, realmente, você estar hoje conectado faz toda a diferença, né? A conexão hoje ela é muito valiosa, né? Você estar conectado com instituições científicas tecnológicas, né? De novo, né? Trazendo aí, né? A academia para dentro de casa, a empresa a interface buscando as soluções na academia, né? Você ter essa janela aí de troca de aprendizagem, isso é muito importante, isso é muito valioso. Porque, de novo, né, tendo essa cultura na empresa, né, você com certeza vai capacitar cada vez mais o seu time. E aí, um time, né, ele vai ser capacitado e, como toda gestão de projetos, né, são lições aprendidas. Então, errar faz parte de qualquer tipo de delineamento experimental, né? E aí a gente vai aprender com os erros e no próximo projeto a gente vai tentar minimizar esses erros. Então, como eu falei no começo do nosso bate-papo, o Cá Entre Nós está se propondo a ser esse elo junto a esses atores dessa cadeia. Academia, startups e as empresas que realizam. Porque geralmente tem uma startup e de repente ela não consegue chegar até uma empresa. Saio da academia, desenvolve alguma coisa e aí, o que eu faço? E a empresa, de repente, está precisando de alguma coisa que você mesmo disse, são as dores que existem no mercado, é a demanda e não consegue encontrar isso, de repente, numa startup. Então, a gente quer ser esse elo. De que maneira? Fazendo essa parte midiática, trazendo um para conversar com o outro, colocando na frente do outro. Então, essa é a ideia. Vamos ver se a gente consegue. Já estamos iniciando hoje com a sua entrevista.
Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Alexandre, como que líderes podem criar uma cultura organizacional que favoreça a inovação sem perder o foco em eficiência? Excelente pergunta também, Nelson. Eu acho que escutei esses dias um profissional aí muito experiente compartilhando, né, que a promoção que ele fornece assim aos colaboradores dele, né, o colaborador, para ele ser promovido, ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que saber lidar com pessoas, ele tem que saber gostar de pessoas e ele tem que saber ouvir, né? E eu achei sensacional, né, essa fala, né, desse querido mestre aí. Eu falei, poxa, isso é realmente que todos nós precisamos, né? Independentemente do que a gente for fazer, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, esse mundo moderno de hoje, né, cada vez mais as pessoas têm tempo de ouvir, né? Então, saber ouvir é muito importante, né? E hoje, para eu ser um líder, que é uma eficiência de uma inovação na minha empresa, acima de tudo, eu tenho que estar envolvido com pessoas. Eu preciso experimentar outros ambientes, outras culturas, entender realmente, né, que outros países estão fazendo, entender que o meu mercado, de repente, eu atuei no mercado de uma certa forma até hoje, mas daqui para frente eu tenho que ter outra proatividade, né? Empresas familiares, né? Quantas vezes a gente ouviu falar, né? Poxa, meu avô fez dessa forma, meu pai fez, eu também estou fazendo. Isso está caindo por água abaixo. A gente não pode ter, né, essa forma, esse racional, né? A gente não pode, de novo, estar na travesseira de sucesso, porque as coisas mudam muito rapidamente. Então, a eficiência, Nelson, né? Por mais que a gente falou lá no começo, né, que o produto ele tem que gerar a nota fiscal, de novo, eu sempre bato muito nessa tecla, né? A inovação só acontece com pessoas, né? E o líder hoje ele tem que estar, né, nessa caixinha, né, vivenciando, né, feiras, vivenciando aí jornadas colaborativas com outras empresas, tem que estar colocando aí, montando uma equipe multidisciplinar, né? Isso é muito legal, né? Eu sou veterinário, né, Nelson, e tive o privilégio de participar aí de equipes com empresas da área de engenharia, porque justamente, né, as empresas querem realmente trazer uma pessoa com um outro olhar para dentro de um comitê de inovação, dentro de um conselho administrativo. Isso é muito importante, né? Você se relacionar com pessoas que discordem de você não é fácil, mas ela é muito importante, né, para a nossa evolução. Então, isso é muito legal. Crescimento grande. Traz um crescimento grande, né? Conversar com quem só concorda com a gente é fácil, né? Então, como que a gente realmente precisa ter essa eficiência da inovação da empresa, trazendo profissionais, né, com outros olhares, né, com outros ângulos dessa visão, para que a gente realmente seja provocado de uma forma sadia, que esse estresse seja produzido e também de uma forma sadia e que todos ganhem, né? Todos ganhem, fazendo aí um aumento da eficiência da operação da empresa como um todo. Verdade. Sempre gerando em torno do conhecimento, né, Alexandre? Que não tem como, né? Me diga, as pequenas e médias empresas conseguem competir em inovação com as grandes corporações? De que forma? Com certeza. Então, é óbvio, né, Nelson, que uma
O empreendedor com uma startup, ele, por mais brilhante que ele tenha uma ideia, por mais que ele tenha ali o sangue nos olhos, né, de fazer a coisa acontecer, ele tem uma variável, às vezes, financeira que limita o crescimento dele, né? Então, isso realmente é uma variável que, às vezes, acaba ali, né, sendo impeditiva, né, para eu crescer ou para eu escalar a minha solução, né? Acho que essa é a palavra, né, a escalabilidade do meu produto, sim, a escalabilidade da minha solução, né? Como escalar, né? E, às vezes, né, ele não consegue por essa variável muito importante, né? Porém, ele tem várias opções, né? Hoje o empreendedor, ele tem a opção aí de participar de editais de fomento, né, para captar recurso financeiro, né? No estado de São Paulo, nós temos aqui o programa PIP da FAPESP, que é um programa sensacional, que auxilia aí os empreendedores a captar recursos financeiros não reembolsáveis, né, para você desenvolver a sua pesquisa. Existe também uma outra possibilidade, né, do empreendedor bater na porta das empresas que são um lucro real, e aí ofertar, né, que a solução dela pode ser desenvolvida com essa empresa de uma forma colaborativamente, e a empresa lucro real vai apoiar o desenvolvimento dessa solução, e aí, com esse apoio, ela vai ter algum tipo de benefício, seja do royalties, da patente, ou quando for adquirir essa solução, seja num preço menor do que vai ser oferecido no mercado. Então, existem, né, algumas formas, né, que o empreendedor tem que ter essa proatividade para ele também não ficar também ele naquela zona dele, né, naquele perímetro circunscrito que ele não consegue também avançar, né? Então, realmente, porque a gente sabe, né, dos desafios, né? Quem trabalha com biotecnologia, às vezes sabe que um equipamento, é muito difícil conseguir um equipamento que ele precisa porque os recursos dele é limitado, né? Então, ele pode buscar esses órgãos de fomento, ele pode realmente chegar e bater na porta de uma grande empresa e falar, poxa, faz sentido para você, empresa, trabalhar junto comigo e a gente montar aí, de repente, um produto, uma sociedade, ou gerar uma spin-off, né? Gerar uma terceira empresa, fruto aí dessa parceria, né? Dessa joint venture. Então, realmente, e é aí que o empreendedor precisa estar antenado, né? Ele precisa saber a parte técnica, mas ele tem que ser um bom gestor, né? Então, é aí realmente que os empreendedores, né? Se ficar só ali na alçada técnica, acaba não conseguindo aí ter esse mapeamento das oportunidades, né, que precisam acontecer para o negócio dele evoluir. Evoluir, é verdade. O Alexandre, pensando nesse cenário atual, quais tendências você acredita que irão impactar diretamente a forma como as empresas inovam nos próximos anos? De novo, né, o mercado hoje ele está muito suscetível a novas dores, né, a novos problemas, né. A gente tem acompanhado, né, um problema aí com relação ao preço do petróleo, né. Hoje pela manhã eu estava numa instituição que eles estão aí tentando buscar algum tipo de solução nessa área de biocombustíveis, associando aí institutos de pesquisa, empresas. Então, porque, poxa, então o mundo hoje está vivenciando essa dor aí de depender exclusivamente do petróleo. E o Brasil aí, né, com certeza aí tem uma perspectiva muito grande aí com relação aos biocombustíveis, né? Então, são oportunidades que os empreendedores precisam se unir, entender que juntos eles são mais fortes, né? As empresas, a academia, né? Porque hoje o mercado, às vezes, né, de repente um tarifaço, poxa, isso bloqueia realmente uma certa cadeia produtiva, né? E, né, falando em cadeia produtiva, Nelson, é o que eu entendo também, né, que realmente a cadeia produtiva é uma forma que todos precisam se organizar da melhor forma possível, né? Existem aí algumas literaturas que falam que realmente um país ele vai ser cada vez mais forte a partir do momento que tiver o maior número de cadeias produtivas consolidadas, né? E no estado de São Paulo, por exemplo, existe um edital de fomento às cadeias produtivas, né? Chamado cadeias produtivas locais, né? Existe um edital aí do SP Produz que realmente incentiva, né, a organização de cadeias produtivas, né? Então
Isso é muito importante, porque às vezes se eu atuo de repente assim com um determinado produto, poxa, qual é o ecossistema que eu estou envolvido? Quais são os outros players que nos unindo a gente vai Necessitam ter, de... né? Que no fundo é cadeia produtiva, atores e elos, né? Então, Não tem como. qual é a cadeia produtiva que eu estou inserido, quem são os atores e como a gente precisa realmente articular para que os elos dessa cadeia sejam robustos e fortes, né? Então, essa formação de cadeia produtiva, ela é muito inteligente, né? É algo assim que realmente assim vê exemplos, né, de várias cidades fortalecendo, né, nesse sentido de cadeias produtivas locais, né? Piracicaba, poxa, a gente tem várias cadeias produtivas locais consolidadas, né? Então realmente é um movimento, né, que ele não precisa e não pode ter nenhum tipo de protagonismo, e sim, né, um consenso em fortalecer da melhor forma essa cadeia produtiva. Então realmente você se organizar, né, e juntar com outros atores, isso com certeza, né, dá uma robustez aí, uma força muito grande aí para o movimento da cadeia que você está inserido. Legal. Alexandre, cá entre nós, para quem está nos assistindo e quer começar a inovar de forma mais estratégica, qual seria o primeiro passo essencial? Acho que o primeiro passo essencial, Nelson, é confiar em você mesmo, sabe? Confiar realmente que você é capaz, confiar, acima de tudo, que é possível, né? Porque esse é o principal kickoff de qualquer tipo de projeto. Você, empreendedor, precisa do seu projeto. Você precisa confiar na sua equipe, né? E tá tudo bem se precisar, né, trazer mais integrantes dessa equipe, se precisar aumentar a sua infraestrutura. Isso aí são consequências. Consequências que fazem parte de qualquer bucket de projeto, né? Sim. Você saber aí quais são os materiais de consumo, materiais permanentes, serviços de terceiros, parcerias, né? Analisar realmente se já tem alguém fazendo isso é muito importante, né? Você fazer uma avaliação se aquilo que você está desenvolvendo já tem uma patente, né? Eu posso realmente atuar nesse mercado, isso é muito importante, né? Então, realmente, saber como que eu posso realmente avançar com essa ideia, né, que eu tenho na minha cabeça. Então, isso é realmente muito importante, né? A gente entender se o que eu estou fazendo hoje já tem alguém fazendo, se é possível, se eu tenho permissão, tem entrada nesse tipo de mercado, tá? Isso é muito importante. Mas, acima de tudo, né, o brasileiro ele tem essa característica de não desistir, ter essa característica de realmente querer fazer algo muito bom para o nosso planeta, para as pessoas, e entregar valor para a sociedade e, acima de tudo, né, gerar bem-estar e dignidade para as pessoas e para o nosso meio ambiente. Mas tudo isso começa olhando no espelho, né, olhando no fundo dos olhos e falando assim, poxa, vai dar certo. Sim, o mais importante, acreditar, né, Alexandre? Com certeza, Nelson. Legal. Alexandre, olha, foi um grande prazer receber você aqui no Cá Entre Nós, viu? Obrigado aí por compartilhar conosco essa sua visão tão clara, estratégica sobre inovação, mostrando que inovar não é apenas criar algo novo, né, como você disse, mas gerar valor real com direção e consistência. Sabe que conversas como essa ajudam a traduzir conceitos complexos em caminhos possíveis, né? E certamente inspiram empresas e profissionais a inovarem com mais consciência e resultado. Volte sempre, a casa é sua, viu, Alexandre? Olha, eu vou colocar aqui, Alexandre, os seus contatos e vou pedir que, por gentileza, você nos deixe uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Poxa, Nelson, eu agradeço imensamente aqui a oportunidade de estar trocando essas ideias com você, né? Realmente são ações que a gente vem realizando aqui pela Harvest Research desde 2010,
Então, realmente, a gente já vivenciou diversos tipos de experiências, né? E, no fundo, a gente quer entregar algo melhor para a sociedade, a gente quer entregar algo melhor para o nosso time, né? Quando a gente submete uma proposta, né, num edital de fomento, sempre existe aquela pergunta, né? O que a sociedade em si vai ganhar com isso, né? Então, independentemente se a gente está angariando recurso num edital de fomento, num fundo de investimento, a gente precisa ter essa pergunta muito bem clara, né? Dentro ali do planejamento estratégico, quando eu vou montar a matriz de priorização dos meus projetos, né? O que eu vou entregar para a sociedade? O que eu vou entregar para o meio ambiente? Né? E, consequentemente, né, eu tenho todo um caminho, né, a escala TRL aí, de 1 a 9 para eu percorrer. E a gente vive num mundo capitalista que precisamos gerar nota fiscal. Porque se a gente faz, né, inovação dentro das empresas, né, e a gente acaba não monetizando, tudo isso vira um hobby, né? E se você tiver disposto a tomar esse risco de desenvolver, de gerar tratar a inovação com hobby, tá tudo bem também, né? Então, mas acho que é a mensagem final, Nelson, é realmente incentivar as pessoas, porque nós precisamos inovar, porque o nosso planeta Terra precisa de inovação cada vez mais. Isso mesmo. Muito obrigado, Alexandre. Bom, quero agradecer também a todos que ficaram conosco, principalmente as pessoas que nos seguem aí nas redes sociais, que constantemente enviam seus e-mails sugerindo aqui as pautas a serem tratadas no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative aí o sininho para receber nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista aí do Alexandre. E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E até a semana que vem com um novo episódio aqui do Cá Entre Nós. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.